Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta terça-feira, né? Veja bem, nós já estamos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16. E o capítulo 16 começa lá com a parábola do administrador desonesto, né? Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar desperdiçando seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: "O que é isso que eu ouço de ti? Entrega a conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo." Então o mordomo disse consigo: "O que eu farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu resolvi o que fazer. Quando me tirarem a mordomia, eles possam me receber em suas casas." Assim, ele, chamando a si cada um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro: "Quanto tu deves ao meu senhor?" E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: "Toma a tua conta e assenta-te rapidamente e escreve 50. Então ele disse ao outro: "E tu, quanto deves?" E ele disse: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: "Toma a sua conta e escreve 80. E o senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria. Porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois, se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis naquilo que é do outro homem, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir aos dois senhores." Nós não podemos servir a dois senhores, não tem jeito. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, não tem como ficar em cima do muro. Em cima do muro está do lado de Mamon, está do lado do maligno. Nós temos que estar servindo a Deus. No capítulo 16 também fala a lei e o reino de Deus, e tem uma parábola muito interessante, que é a parábola do homem rico, né? E Lázaro, que o pessoal utiliza isso aí de uma forma um pouco errada, né? Principalmente nesse texto aqui, ó, em que fala que ele foi para o seio de Abraão, né? Quando morreu o servo bom, né? Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. Conhece alguém assim, né? E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. Isso é uma parábola, tá? Jesus, na época, contava por parábolas as coisas. Então, primeiro, ele não poderia ter ido para o seio de Abraão, considerar o seio de Abraão o céu. Por quê? Quando nós morremos, nós não vamos para lugar nenhum, né? Nós vamos para a terra mesmo, né? A Bíblia diz que é um sono profundo até Jesus voltar, tá certo? E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe. Então no inferno, está contando aqui, né? Ele abriu, então dá aquela sensação de inferno, ser aquele lugar cheio de fogo, queimando e tudo mais. E não tem nada disso, a Bíblia nos mostra que não tem nada disso. Isso aqui é simplesmente uma parábola para o pessoal da época entender o que Jesus estava querendo dizer, o que Jesus estava querendo implementar, que era para o pessoal ouvir o quê? Os profetas, o que estava escrito, né? Então no final ele diz lá: se não houve a Moisés e aos profetas, vão escutar os mortos? Não faz sentido, né? Tá certo? Então era isso que Jesus estava mostrando. Não estava mostrando primeiro que o pobre foi para o seio de Abraão como sendo o céu, nada disso, e nem que o outro, o rico, ficou queimando no inferno lá com coisa, e abriu o olho e pediu para avisar para os amigos dele. Não faz sentido, né? É só um abismo separando o céu da terra. Você imagina que coisa horrível seria, né? Você amanhã no céu e vendo um amigo seu no inferno queimando,
lá pedindo, a Bíblia não diz nada disso, tá ok? Isso aqui é uma parábola, tá certo? É escrito na Bíblia, mas é uma parábola, para exemplificar, que fique claro isso, tá ok? Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Está lá ironizando, né, entre aspas, né, explicando, né, que isso não existe. E o porquê da importância das parábolas, né? Porque se nós observarmos aí, viemos falando só de parábola, né? Parábola da moeda perdida, do filho pródigo, né? Do administrador desonesto, do reino de Deus, o homem rico, né? Que essa é uma parábola também, tá certo? Então, que possamos ter esse entendimento e buscar sempre entender a Bíblia através da presença do Espírito Santo. É esse que eu desejo a você, que paz e graça lhe sejam multiplicadas.